Opa, acho que agora melhorou, né, Thiago? Vamos aí, acho que agora tá melhor. É, segundo o Vitor e o pessoal aqui, parece que melhorou. Então, vamos dar É, continuidade. é muito peso numa live só, né, cara? É dois caras muito pesados, né? Com certeza essa é uma boa. É uma boa verdade. É pelo menos uma desculpa aí, né? Então, tá bom. Tiago, eu vinha só fazendo uma introdução do que é a ideia do Papo Sério, de onde nasceu, né? Foi logo no início da pandemia. É de uma forma, no mínimo, simplista, porque é cada um da sua casa, com o seu telefone, é com o melhor que a gente tem em mãos, e não é por isso, porque a gente não tenha o melhor equipamento, que a gente vai deixar de fazer o nosso melhor, né? Claro que a gente tem esses empecilhos com a internet, com isso, com aquilo, mas vamos trabalhando, vamos trazendo aqui para as pessoas temas diferentes, de áreas diferentes, para que cada um possa fazer o seu melhor em casa e que, claro, quando a gente saia desse período que a gente está vivendo de pandemia, a gente saia ainda mais fortalecido do que entrou, né? Justamente. Isso aí. Cara, e assim, Alex, aproveitando já de antemão aí, dando boa noite pro pessoal que tá ao vivo aí, nos ouvindo nesse momento e através da tua live aí, né? Te parabenizar por isso que você desenvolveu aí, pelo Papo Sério, né? Porque é uma iniciativa muito legal, porque tu traz, a gente vê agora nesse momento, você foi muito feliz, né, em dizer, se criou uma nova prática agora, né? Tá se reinventando uma forma de falar com as pessoas, né? De levar a informação para as pessoas, que é através dessa live. E a gente vê crescendo em todos os setores, todos os segmentos, né? Essas questões de live, o pessoal levando informação e tal, alguns cantores fazendo isso, e algumas pessoas como você, vereador aqui da nossa cidade, aqui, tendo essa bela iniciativa de trazer informações, né, de trazer informação útil para a sociedade. Eu sou um desses ouvintes das lives, eu acompanho sempre que posso as tuas lives, acompanhei com a Carol Calegari, acompanhei com o Luiz Clayton, acompanhei com muita gente legal, e a do Vitor também estive acompanhando, da Sandra Mara, do pessoal dos Associação, né? autistas lá, que agora me fugiu o nome, da ABA, né, que estiveram também, a Sandra Mara também esteve aqui. Então, é um trabalho muito bacana de informação. Então, Alex, de antemão, vai meus parabéns aí para ti, né, e eu fico muito honrado, cara, de ter alguém dentro da Câmara de Vereadores com esse tipo de iniciativa e proporcionar isso para as pessoas. Parabéns, cara. Cara, eu que agradeço já de antemão também tu ter aceito o convite para a gente trocar essa bola e bater esse papo com as pessoas, né? Tu mesmo comentou, Imagina, tamo aí. a gente já passou por alguns assuntos, né? Desde o autismo, desde a parte de educação financeira, da parte de fake news com o Mano Dal Ponte, enfim, a gente vai trabalhar aqui vários temas. Já temos programado aqui também o tema de segurança com policiais, coronéis e pessoas que são influentes nesse segmento. Enfim, a ideia é justamente ampliar o máximo que a gente pode para que nesse momento que a gente tem que viver no mínimo 3 coisas básicas, né? Que é a questão da saúde, que é a assistência a quem não pode, né? E a questão da geração de emprego ou manutenção dela, mas todo o entorno tem que continuar, né, Tiago? Então, muito obrigado por ter Isso aí. aceito o convite de falar sobre a educação física e para os nossos pequenininhos, né? Para os nossos bebês aí, as criançadas. É isso aí, cara. E já falar também, Alex, dessa diferença, né, cara? Porque o pessoal costuma colocar a educação física tudo dentro de um pote só e achar que a educação física ela se resolve por si só, de uma maneira só. E não é, né? A educação física hoje ela vem trabalhando em alguns, né, em alguns pontos, né? E igual a minha especialidade de trabalho não é o treinamento, né? Eu não trabalho com treinamento físico como nós temos bons profissionais aqui no nosso município hoje, dentro de academias, que são personal e tal, que fazem trabalhos muito bons. A minha especialidade, o meu trabalho é educação física escolar, é esse trabalho motor, desde a primeira infância, passando ali pelas crianças ali do Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, depois chegando no Fundamental 2. Então, o meu trabalho enquanto profissional da área de educação física é esse trabalho realmente dentro da educação física escolar. Uhum. Então, já que tu comentou qual é o teu trabalho, só se apresenta aí para o pessoal conhecer melhor quem é o nosso irmão, mestre Tiago Inácio. Vamos lá, então. Eu sou o Thiago Inácio, eu tenho 34 anos, apesar desse rosto jovem aqui. Eu tenho 34 anos, esse ano, cara, no mês de agosto, eu faço 15 anos de profissão dentro
dentro da sala de aula, trabalhando como professor. Eu comecei a dar aula no ano de 2006, aqui na Escola Antônio Colonete, na Içara, e de lá para cá passei muitos anos aí em algumas escolas, até chegar dentro da assistência social, trabalhando dentro do PET, né? O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil que nós tínhamos, né? Eu entrei como professor na época, essa era a nomenclatura que utilizávamos na época. Eu entrei como professor de educação física e depois ele tive a oportunidade de ser coordenador do próprio PET, né? Depois orientador social de serviço de convivência, né? Passei na coordenação também durante um período do CRAS, aqui do bairro Jaqueline, aqui na Içara também, né? E agora, nos últimos anos, eu me efetivei, sou professor efetivo da rede municipal de Criciúma, né? E trabalho em uma escola particular também, aqui no município de Criciúma. Perfeito, perfeito. Como professor de educação física, né? Como professor de educação física. Tá, e vem cá, e como é que está sendo esse desafio dos professores no geral e de um professor de educação física para se reinventar com aula online? Alex, isso vem sendo um desafio bem grande, cara, sabe? Na verdade, tu usou uma palavra aí chave, é se reinventar. Porque como é que eu vou fazer para levar a educação física hoje aqui da minha sala, por exemplo, né? Ou aqui do meu quintal, para fazer com que essa educação física chegue até na casa das famílias, do aluno, e faça com que o aluno tenha essa condição. Alex, matar um leão por dia. Porque, na verdade, hoje, o professor virou um youtuber, cara. A gente tem que... Porque, assim, quando nós chegamos na escola, na sala de aula, o principal desafio do professor não é simplesmente o ensino-aprendizagem. É fazer com que aquele conhecimento que tu está levando, ele chegue de maneira palpável para a criança. Para que a criança consiga pegar aquilo ali, tomar propriedade e fazer com que ela execute aquilo, né? Não criar algo genérico. Então, às vezes, a gente até brinca que cada aula é um show. Nós temos que dar um show para as crianças lá, para fazer com que elas assimilem aquilo e sintam a vontade de fazer aquilo. E de casa, tu fazendo isso, nada mais é que o trabalho que os youtubers fazem na televisão. Tem que fazer um vídeo com qualidade, com conteúdo, fazendo com que a criança se interesse em ver aquilo e sinta vontade de fazer aquilo. Então, cara, eu vou falar por mim, assim, quando surgiu, que deu essa paralisação, o primeiro sentimento é de medo, né? Meu Deus, o que está acontecendo e agora? O que vai acontecer? Como é que eu vou dar as minhas aulas? Aí vem essa notícia que as aulas vão ser remotas, né? Serão aulas à distância, nós vamos ter um portal para postar as aulas e tal. E agora, como é que a gente vai fazer isso? E aí começam os estudos, cara, para ver de que forma levar isso, né? Eu estudei bastante, fui ler bastante coisa sobre o assunto. Li, inclusive, vários tutoriais de como fazer vídeos, né, interessantes para as crianças. Me especializei até num programa de edição de vídeo, coisa que eu nunca tinha mexido na minha vida. Então, aí eu gravo os meus vídeos, boto um pedestalzinho, boto a iluminação, gravo os meus vídeos, edito todos os meus vídeos e acabo postando ali. Rapaz, e com isso, eu acabei até criando um canal no YouTube, Alex, viu, cara? Para passar essas dicas, assim. Criei um canal, assim, despretensioso para passar para as crianças mesmo ali, para os meus alunos, né, para ter esse contato ali com os conteúdos, com as sugestões, com as dicas de atividade. E vem sido bem legal, viu? Tem um vídeo que hoje bateu quase 4.000 views, cara. E é uma coisa muito legal porque as crianças vão participando, os pais vão mandando mensagem, sabe? Eles vão tendo esse acesso, esse contato aí com os materiais aí. Vão dando... Cara, ficou melhor, hein? Tô te vendo até mais nítido. Então agora eu emagreci uns 5 quilos. Não, acho que não. Eu vou te dizer, eu posso dizer, eu tenho a propriedade de dizer que, rapaz, eu vivo em cima da academia. Como é que é, Alex? Eu vivo em cima da academia, isso é fato. Pois é, cara, mas aí tem que descer a escada e ir lá do equipamento, né, cara? De nada adianta ficar em cima. Desce a escada aí. Bom, o Marlon nem se for para descer e subir. O Marlon disse que nós ficamos até mais magro. Agora não sei se é tu. É conversa dele, eu acho. Bom, eu estava falando ali, Thiago, que eu acho que travou, foi na hora que tu estava comentando sobre a edição de imagens e sobre esse teu último vídeo aí, ou um vídeo que tinha alcançado aí 4.000 visualizações. É isso, Alex, assim, o que eu estava falando sobre a minha felicidade disso. Porque foi um canal que eu criei para me postar esses conteúdos da escola. Só porque como está na rede, as pessoas acabam tendo acesso, né?
As pessoas vão tendo acesso. E se a gente for ver assim a proporção de alunos que eu lancei aqueles vídeos ali, eles dariam para mais ou menos ali 200, 250 alunos, que seria o público-alvo daquele vídeo ali. E a minha surpresa é que nos últimos dias, assim, ele começou a crescer, assim, os views dele, assim, ele bateu 3 mil ontem e hoje já está batendo 4 mil, assim, então ele vem crescendo. E isso é muito legal. E aí, com isso, as pessoas vão fazendo contato. Ô, professor, que legal, muito boas aulas. E essa influência, Alex, nesse momento agora, para as crianças, é muito bacana, sabe? Porque a educação física escolar, ela é muito importante nesse contexto das crianças. Se a gente for ver, por exemplo, a educação física hoje, como a gente vinha falando no início, as pessoas veem muito a educação física como um treinamento, né? Como você disse, academia, moro em cima da academia e tal. A educação física ela não está resumida a isso. A educação física ela começa lá na educação física escolar, né? Com a parte da motricidade da criança, trabalhando a parte de coordenação da criança. Então, ela é muito importante nesse sentido. Então, uma boa aula de educação física, ela é muito importante para a criança e para o desenvolvimento, Alex, como um todo da criança. Não apenas um desenvolvimento físico, né? Por que eu digo isso? Porque a criança, quando ela tem uma boa estrutura, ela tem um bom profissional de educação física no seu dia a dia, faz com que toda a parte escolar da criança, em todas as disciplinas que ela tem na escola, acaba ela ficando melhor. Ela acaba tendo um melhor desempenho nessas disciplinas. Porque a educação física, ela não trabalha simplesmente na parte motora, a parte de motricidade. Ela vai também auxiliar a criança nessa parte cognitiva, né, fazendo com que a criança tenha uma melhor relação com a sala de aula e acabe também tendo um melhor desempenho escolar. Então, a educação física ela é muito importante nesse sentido. Eu acho que a educação física, Alex, escolar, ela acabou caindo numa vala perigosa e que a culpa disso é de nós mesmos, profissionais de educação física da escola. Porque hoje, se eu te perguntar assim, Alex, educação física da escola, o que tu lembra? Eu tenho certeza que vai dizer, jogar bola. Primeira coisa, né? E jogar bola, ela não é a educação física, né? O esporte em si não é a educação física. Porque o que tem que ficar bem claro é que o professor de educação física na escola não está lá para formar o atleta. Ele está lá para formar o indivíduo. Ele está lá para formar o cidadão. Ele está lá para fazer com que aquela criança, que aquele aluno tenha um bom desempenho escolar durante os anos que ele vai ter. Então, a educação física ela vem com uma formação do indivíduo, essa formação do cidadão. Então, Alex, até falando nisso, é uma coisa muito engraçada, assim, para quem acompanha nas minhas redes sociais, vê que volta e meia eu posto ali alguns stories no meu Instagram aqui mesmo, com aulas, com momentos de aula. E na minha época, na escola, e as crianças hoje ainda, para mim, às vezes pediam a famosa aula livre de educação física, não sei se tu lembra. Professor, aula livre, que queriam jogar bola, né, cara? É o que eles querem. E quando eu cheguei na escola, nas escolas que eu chego, quando eu chego na escola, a primeira coisa que as crianças começam é nisso, aula livre, aula livre. E, cara, e comigo dificilmente eles vão ter esse momento da aula livre, né? Porque a aula livre faz o que quiser, então tu não tens um acompanhamento do desenvolvimento da criança. E eu tive uma experiência muito legal o ano passado, né? Depois de todo o ano de trabalho, chegou no último dia de aula na escola que eu estava, que era dia 13 de dezembro, se eu não me engano. Eu estava lá no dia 13 de dezembro e eu tinha uma aula com o terceiro ano, e eu cheguei, pessoal, último dia de aula, hoje então nós vamos lá para a quadra, o professor vai dar alguns materiais para vocês, e vocês podem brincar com esses materiais. Sabe qual foi a resposta deles? Nós não queremos, professor, nós queremos a aula. Sabe por que isso, Alex? Porque eles foram ali acostumados àquele processo ali da educação física como um todo, e eles mesmo, no consciente deles, da forma deles entender, eles entenderam a importância que a educação física tem nesse contexto deles, para o desenvolvimento deles. Tem até o Ivan, rapaz, está na live, que foi meu aluno, cara, o Ivan Hels. Acho que conhece bem o Ivan, né? O Ivan foi meu aluno lá no Maria da Glória, cara. Ele disse, nós pedimos muito, né, Tiagão? E às vezes ganhava até, rapaz, esses marvados. Dei aula pro Ivan no terceirão em 2008, cara. Olha só, velho. O chassi tá bom ainda, a carcaça tá boa. Não, tá, cara, tô ajeitadinho até. Fez até um corte especial aí pra virar youtuber. Como é que é? O cabelo já tá até de youtuber. Tá, rapaz, aqui fiz um blindado aqui, ó. Não desfaz nada.
Falando nisso, até foi bom eu ter te entrevistado agora, né? Porque mil visualizações de um dia para o outro, daqui a pouco tu vira realmente um youtuber viral aí e eu vou ter que te chamar mais na frente e vamos ver, né? Como é que vai funcionar. Olha, Alex, chegasse na hora certa, senão tu já ia ter que falar com o empresário, já ia ter que marcar horário, não sei se eu ia conseguir atender. Chegou na hora certa aí. Ó, a Sunamita disse, ó, tá velho, hein, peixe? Deu aula até pro Ivan. É, a Sunamita. Sabe que a história da Sunamita do peixe ali tem uma história boa. Posso te contar uma outra hora do peixe aí, Alex. Essa mulher me fez passar vergonha aí num hotel aí, esse tempo atrás aí. Ô, Tiagão, aproveitando o gancho, onde é que os pais podem buscar essa ajuda? De que maneira que eles podem buscar essa ajuda que tu já está dando para os alunos e, de uma forma geral, para todo mundo que estiver na rede e quiser te procurar, né? Uhum. Alex, assim, cara, já de maneira bem rápida, assim, pode procurar no canal ali que eu criei. Se for no YouTube ali, procurar por Professor Tiago, né, já vai encontrar. Professor Tiago já encontra lá o canal, tá? Eu tenho também uma página no Instagram, que é Minha Aula de Educação Física. Pode procurar lá também, que lá também tem alguns vídeos ali, tá? Mas assim, Alex, o que eu posso dizer para os pais, né, nesse momento de paralisação, nesses momentos que as crianças estão em casa? Para que os pais continuem com a rotina da criança, para que eles não parem, né? Eu sou pai, eu tenho 2 pequenos, você também é pai, né? E não para com essa rotina da criança. Não, porque a criança está acostumada com aquele momento, aquele contexto ali da escola, né? Aquele contexto de estudar, acordar de manhãzinha cedo, sair, e daqui a pouco dá essa parada toda, ela se vê no meio do deserto. Então, nós continuamos com as nossas atividades, nós continuamos, às vezes, normalmente, eu não estou na escola nesse momento dando aula, as minhas aulas estão sendo remotas, mas as crianças continuam em casa. Então, esse tempo que eles continuam em casa é muito importante. E a ociosidade nesse tempo para eles, Alex, é que é muito perigosa, principalmente nessa questão do desenvolvimento motor. Porque o prejuízo da criança nesse momento pode ser muito grande. E com esse prejuízo motor que ela pode ter, que ela vai ter nesse momento, se ela não fazer adequadamente ali a sua rotina, vai desencadear também um prejuízo na sua aprendizagem quando voltar para a escola, na defasagem escolar. Então, o que eu, enquanto profissional da área de educação física escolar, eu posso aconselhar para os pais? Mantenham uma rotina saudável dos filhos, tanto de estudos quanto de atividades físicas. Então, cara, tem muita possibilidade de estar fazendo exercícios e atividades para essas crianças dentro de casa, com materiais que às vezes a gente encontra dentro da nossa própria casa. Eu posso dar alguns exemplos aqui rapidinho, Alex, de forma bem rápida. Eu trouxe aqui, cara, ó, eu vim preparado. Tu acha que eu não ia vir preparado, né? Eu vim preparadinho, ó. Eu trouxe uma baciazinha aqui. Olha só, uma baciazinha normal, branquinha. Eu gosto de cozinhar também, utilizo bastante para cozinhar. E uma bolinha de tênis, cara. Uma bolinha de tênis, uma bolinha de borracha simples. Com esses 2 materiais, tu já faz uma atividade muito bacana para a criança. Tu consegue trabalhar aspectos da motricidade da criança, né, da grande motricidade, que a motricidade, Alex, falando para o pessoal aí, quem não entende muito bem do que significa essa palavra, são os movimentos naturais do ser humano. Andar, correr, pular, saltar, rolar. Então são esses movimentos. É o incentivo para a criança fazer isso para que ela desenvolva habilidades motoras. Porque todos nós, todas as crianças, têm as capacidades, aquilo que elas podem chegar. As habilidades, elas vão adquirir se elas fizerem esses exercícios, essas atividades, que levem até elas conquistarem essas habilidades. Então, com esses 2 materiais, com essa bolinha e com essa baciazinha, se consegue fazer uma atividade bem legal. Quer ver só? Vamos lá. Pede para a criança segurar a bolinha com uma mão e a baciazinha na outra mão. Joga a bolinha para cima, deixa a bolinha cair no chão e pede para ela pegar a bolinha depois de novo. Apenas isso. É um exercício simples para mim e para ti que temos 25, 26 anos. Agora, muito difícil para a criança. E nesse primeiro momento em que a criança vai estar fazendo essa atividade, Alex, ela vai sentir muita dificuldade de coordenação e de manipulação do objeto. Você vai ver que vai ser muito comum ela jogar para cima e já querer pegar de primeira a bolinha, porque ela não tem esse tempo de reação ainda.
Então, esse tipo de trabalho faz com que a criança desenvolva muito bem o tempo de reação dela para poder pegar, habilidades manipulativas, que ela vai estar manipulando objetos, né, da motricidade fina, né, que ela está pegando o objeto na mão, segurando, e também tendo toda essa noção de espaço para que ela consiga desenvolver muito bem feita a atividade. Então, o que é o ideal? Faz a atividade uma vez, faz a atividade 2 vezes, faz a atividade 3 vezes. A criança cansou, esquece a atividade naquele dia, retoma no outro dia. Por que eu falo isso para repor no outro dia? Porque é muito importante essa memória motora que a criança vai criando. Por quê? Ela desenvolveu isso hoje. Ela teve dificuldades para desenvolver isso hoje. Amanhã ela vai lembrar desses movimentos que ela fez aqui agora. E aí ela vai conseguir desenvolver de uma forma melhor. Sabe o que é isso, Alex? É aquela coisa assim, ó, que o atleta vai desenvolvendo e ele não deixa de... Por exemplo, assim, um atleta muito de alta performance, ele desenvolve um treinamento e dificilmente ele vira um pereba na função dele. Geralmente ele fica em alto nível, porque a memória motora dele permite com que ele tenha essa capacidade, essa habilidade, né? Então, trabalhar esse exercício com as crianças é algo muito simples, né? Posso dar outro exemplo? Claro. Ó, aqui, ó. O Marlon, inclusive, perguntou aqui sobre faixa específica, entre 5, 6, 7, 8 anos. Cara, essa atividade, Alex, ela é uma atividade, aí falando pro Marlon também aí, ela é uma atividade coringa. Por que coringa? Porque, que idade tem a tua menininha, Alex? A menina tem 3,5. 3,5? Então, tu já consegue desenvolver já com ela com 3,5. Eu já desenvolvi essa atividade já com crianças de 3 anos. Elas vão ter dificuldades no começo, muitas dificuldades. Só porque é algo que ela vai, se ela fazer essa rotina de estar desenvolvendo essa atividade, ela vai conseguir desenvolvê-la muito bem. Então, a partir dos 3 anos, pode começar a desenvolver essa atividade. Vai ter uma dificuldade, pode ser que tu precise adaptar a atividade. Toda atividade é adaptável, tá? Ela pode ser adaptada para a realidade que a criança tem naquele momento. Então, se ela não conseguiu desenvolver ela de uma forma adequada naquele momento, tu pode adaptar. Quem sabe deixar ela mais fácil naquele momento para que a criança faça, desenvolva e consiga ter êxito. Porque o que é importante? Fazer com que a criança saia satisfeita e feliz da atividade. Porque se ela não sair satisfeita e feliz da atividade, ela desiste. É a mesma coisa a gente na vida. Se eu saio triste, não gostei de alguma coisa, eu largo mão. Não quero mais. A criança é igual, ela faz a mesma coisa. Então, aí respondendo o Marlon, dos 3 até os 10 anos pode desenvolver essa atividade tranquilamente, tá? Eu tenho uma outra atividade aqui, Alex, que eu fui no roupeiro e eu peguei 2 materiais importantíssimos de educação física. Uma camiseta, outra camiseta. 2 camisetas, né? São 2 camisetas também que tu pode estar trabalhando com a criança aí. Certo. E de que forma que tu pode estar trabalhando isso? O tempo de reação com a criança. Você pode parar na frente da criança com as 2 camisetinhas esticadinhas assim, faz com que a criança pare na tua frente. Tu pode trabalhar também a questão de direita e esquerda com ela, né? Tu pode dizer, ó, direita, soltar a camiseta, fazer com que a criança pegue, ou então simplesmente pedir para que ela tenha atenção, para que ela fique posicionada, preparada na tua frente, e tu solte uma camiseta e faça com que ela pegue. Esse é o tempo de reação. Tu vai estar trabalhando essa questão da motricidade com ela, da coordenação motora com ela, fazendo com que ela tenha um tempo de reação preciso para poder fazer a pegada da camiseta. Então são atividades, Alex, simples, mas que a gente consegue estar desenvolvendo com camisetas, com bacias, com bolinhas que a gente compra no mercadinho da esquina por 3, 4 reais. Então são atividades baratas, mas fazem nesse momento, Alex, com que a criança não tenha nenhum tipo de prejuízo motor. Porque eu, enquanto profissional, eu me preocupo com isso. É de chegar depois na escola e saber que muitas das crianças, nesse momento, estão fazendo o quê? Estão na frente da televisão, no videogame, no computador, e elas perdem tempo com relação a isso. E é muito importante, nesse momento, Alex, com que eu, com que você, os pais, com que os pais chamem essas crianças e coloquem essas crianças para fazer alguma atividade. E deixa eu fazer um complemento com relação a isso. Eu passei 2 exemplos de 2 atividades que a gente pode fazer com materiais que a gente está em casa. Mas algo muito importante que a gente não pode deixar de falar é que criança precisa brincar. Elas têm que brincar. E esse brincar das crianças é muito importante. O jogar bola, o andar de bicicleta, o botar o pezinho na terra, botar o pezinho na grama, deixar com que a criança tenha esse contato. Rapaz, hoje eu tomei um susto aqui em casa. Eu estava aqui dentro de casa pegando umas folhas, quando eu cheguei na rua, no quintal,
os meus filhos tinham cavado um buraco e tava fazendo um bolo de terra, brincando ali. Tava com barro até aqui, cada um. A gente fica, mas na hora tu quer ficar bravo, mas tu pensa, não, mas é isso aí. A criança precisa desse momento. A criança precisa disso. Porque isso faz parte da motricidade infantil. Faz com que a criança consiga desenvolver essas capacidades que ela tem para que se tornem habilidades motoras futuras. Uhum. Aquele primeiro exercício da bola ali é importante também fazer ele bem próximo de cristais e coisas assim, né? Como é que é, Alex? Desculpa. O exercício da bola com o baldinho é importante deixar a criança fazer perto de onde a gente tem cristal, onde a gente tem bastante coisa assim que pode quebrar, né? Porque não, eu sempre recomendo fazer na sala, assim, na sala de jantar, onde tem bastante coisa para quebrar. É o ideal, assim. Ô, Alex, mas tu me fez lembrar de uma coisa muito legal, assim, cara. Quem acessar o canal do YouTube lá, Professor Tiago, e ter acesso às atividades, vão perceber que todas as atividades, elas são preparadas para fazer nesse ambiente interno, para esse momento realmente de paralisação em razão do corona. Porque as atividades hoje, né, de uma forma mais geral, né, um pouco mais genérica, sim, porque está com uma série de restrições, mas as atividades econômicas retornaram, as empresas, as lojas retornaram, mas as crianças continuam em casa. Então, essas atividades que estão lá sendo desenvolvidas, todas elas são preparadas para que as crianças desenvolvam ela num ambiente interno, dentro realmente de casa. Quem mora em apartamento, se for ir a alguma área comum do condomínio aí, né, consegue desenvolver também. Quem vai perceber lá, vai notar que eu faço na minha garagem as atividades. Eu tenho 2 bons atores, viu? O Lourenço e o Vicente, que são os meus filhos. Então, eles que participam de todos os vídeos ali. É eles que estão ali ilustrando as atividades. Eu explico a atividade para eles e eles que executam. Alex, e olha que legal isso, cara. É muito bacana isso. Eu acho que eu vou gravar um vídeo com as sugestões de atividades do Lourenço, que tem 7 anos, e do Vicente, que tem 4. Por quê? Porque quando a gente cria essa rotina, e aqui em casa nós temos essa rotina da atividade, eles começam também a colocar a imaginação deles à prova. E isso é muito bom. Essa parte cognitiva da criança vai além, porque a educação física dá essa oportunidade para fazer com que a criança se expresse. E eles vêm com sugestões de atividades, cara, que são incríveis. Incríveis. Eu acho que eu vou gravar um vídeo agora, talvez seja um dos meus próximos, com as dicas de atividades do Lourenço e do Vicente. Porque, cara, sai cada coisa, Alex, bem legal. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo e conseguir desenvolver isso em casa com os filhos, com as crianças, eu tenho certeza que também vai ter esse feedback das crianças, porque eles têm, cara, uma memória e uma capacidade de criação que a gente às vezes subestima, viu? Sim, e aí cabe uma pergunta que eu faço para alguns profissionais aqui, e ela cabe muito bem na maneira como tu está contextualizando. O que na tua visão deve mudar depois dessa pandemia? Ou seja, não vai voltar mais como era antes, falando em questão de educação física e dessa convivência que a gente está tendo que... eu vou dizer que por obrigatoriedade da questão de estarmos mais presentes em casa, né? Mas desse convívio, dessas novas atividades que antes a gente não tinha tempo para fazer, né? Não tinha tempo para fazer com as crianças e que agora a gente tem tempo e talvez até não esteja fazendo. O que talvez mude que não volta mais como era? Na questão de educação física e da educação física como professor de escola. Olha, Alex, vai mudar bastante, viu, cara? Vai mudar bastante, porque o que acontece, né? O que eu vejo, assim? Deixa eu voltar lá pro início da nossa fala, assim. No começo eu te falei que a educação física, ela meio que estava indo para uma vala meio comum, né? Que as pessoas imaginavam a educação física sempre com aquela aula de, eu vou aproveitar para dar uma matada aqui, né? Vou aproveitar para dar uma relaxada e às vezes não vou fazer aula, né? Ou vou jogar uma bola, né? Isso é culpa nossa enquanto professor, porque por muitos anos foi assim, né? Então, algo que vem mudando é esse contexto escolar, né, de que os professores de educação física hoje estão realmente preocupados, cara. Eu tenho muitos colegas de profissão, muitos mesmo, que eles estão muito preocupados com essa questão do desenvolvimento da criança. E agora, nesse momento, Alex, de pandemia, né, que a gente parou em razão do corona, o que vai mudar nesse contexto, principalmente da educação física, cara, é porque o que aconteceu? Vou dar o meu exemplo, por exemplo, né? Vou usar os meus exemplos, que acho que é algo mais palpável pra gente, né? Que eu consigo falar com um pouco mais de propriedade, né? Eu comecei a explorar uma área que eu não sabia que eu poderia explorar. Eu comecei a utilizar uma ferramenta que eu não sabia que eu poderia utilizar para esse fim,
né? Eu não tinha nem conta no YouTube, né? Eu tive que criar uma conta no YouTube para... Olha só, cara. Então foi algo nesse momento, Alex, que a gente acaba criando e criando sugestões a partir das experiências didáticas e pedagógicas que a gente vai adquirindo enquanto profissional e passando para as outras pessoas para que possa estar auxiliando essas outras crianças, as famílias nesse momento. Então eu acho que essa proximidade entre escola e família, ela vai ficar muito mais forte, muito maior. Porque eu tenho visto, cara, nas redes sociais, eu acho que tens acompanhado também, a rede municipal aqui da Içara, algumas escolas particulares, com os professores engajados, com os professores postando materiais para que as crianças tenham acesso, para que eles possam ter esse contato em casa junto com a família. E colocou, Alex, dentro de tudo isso, para as famílias, uma importância muito grande desse contato familiar, né? Eu trabalhei alguns anos dentro da área de assistência social, e eu posso te falar com propriedade da importância que esses momentos de contato, de vínculo entre família e criança, elas proporcionam ali para o seu ambiente familiar, né? O quanto que as famílias têm a ganhar, né? E com certeza, Alex, muitas delas, eu percebi isso aqui em casa, o quanto a gente tem para ganhar, né, enquanto família com os nossos filhos nesse momento. Cara, eu tô há 2 semanas, todos os dias, às 5h20 da tarde, indo pro quintal para jogar bola com os meus filhos. Coisas que eu não fazia, entendeu? Eu sei que a rotina era diferente, né? Eu saía de casa antes das 7, chegava depois das 6. Era outra rotina. Mas eu não estava tirando, muitas vezes, esse tempo para as crianças. E esse tempo para eles, Alex, ele é muito importante. Então eu acho que isso vai mudar muito, sabe? Esse contato da família, né, com a criança, e esse contato da escola com a criança também vai se aproximar, porque a escola descobriu uma nova ferramenta de chegar até na casa da família. Aquela dificuldade, muitas vezes, de ensino-aprendizagem que aquele aluno tinha, pode ser sanado com essa proximidade um pouco maior. Então eu acho que se criou mecanismos, e está se criando ainda, né, porque todos nós estamos aprendendo com esse momento, né, dia após dia, né. Nós dois estamos aqui hoje falando em uma live, né, que se fosse há 4, 5 meses atrás, né, não teria muito sentido. Mas agora se criou esse momento e se criou esse sentido. E é algo que, com certeza, para os próximos meses que tem por vir, que certamente, né, a gente ainda vai conviver ainda com esse vírus, né, vai se continuar. Então eu creio muito nisso, assim, essa proximidade da família, criança, pai, mãe, né, ou criança ali com a sua família, né, às vezes o arranjo não é justamente pai e mãe, mas com quem ali tem um convívio familiar, e esse contato entre família e escola também, eu acho que se ganha muito. Bacana. Não sei se eu respondi. Respondeu, claro. A Carol manda aqui um parabéns para o Thiago, um excelente profissional, muito humano. A Bruna Bernert, saudades professor Thiago, um dos professores que tive e que servem como inspiração para minha futura profissão, que ela quer ser pedagoga, né? Ou já está... cara. Meu Deus, cara, que legal, que legal. Eu lembro da Bruna, eu vi a mensagem dela quando chegou ali. Era a Bruna e a Jéssica, eram 2 irmãs lá do Presidente Vargas, que eu tive a oportunidade de ser professor também. Que bom, Bruna, que bom que eu tive o privilégio de poder ter essa participação na tua vida. Alex, tu sabe, cara, que enquanto professor a gente tem essas surpresas, sabe? A gente vai tendo esses momentos que vão nos alegrando, cara, e que vão nos dando um gás, uma motivação de prosseguir na carreira, que é algo incrível. De vez em quando a gente se depara com isso. Esse tempo atrás eu cruzei com um aluno meu, lá da época do Ivan, lá no Maria da Glória, lá. Companheiro de profissão, dando aula de educação física. Eu assim, cara, e aí, tu aqui? Ele me abraçou e disse assim, Thiago, eu comecei a dar aula de educação física por causa de ti, cara. Eu assim, pô, cara, que legal. Aí já fui embora chorando, né? Porque vai fazer o quê naquele momento? Então, assim, a profissão nos rende esses momentos legais, assim. Eu acredito que esse é o grande legado que cada um tem, né? O que a gente pode tocar e fazer com que as pessoas saiam melhores do que quando elas chegaram conversando com a gente, né? Então, se a gente sempre conseguir tocar alguém para que ela saia melhor do que quando ela chegou, eu tenho certeza que isso é um legado em qualquer profissão, né, Thiago? Alex, e assim, ó, e principalmente falando hoje nessa questão de aluno-professor, de escola, sabe? Às vezes nós não temos muito, às vezes, a dimensão. Hoje eu tenho, graças a Deus, essa dimensão de saber o que eu represento na vida de uma criança, na vida de um aluno.
Então, nós, enquanto professores, nós somos agentes transformadores de vidas. Então, nós temos que usar essa influência que nós temos na escola com as crianças realmente para incentivar e para influenciar essas crianças positivamente, sabe? Então, todos os momentos que a gente pode passar na escola, e talvez eu possa estar nesse momento falando para algum colega que é professor também, faça com amor. Faça aquele momento ali, né? Por mais que não tenha a valorização que a gente sabe que o professor deveria ter, por mais que a gente sabe que muitas vezes a carga horária ela é puxada demais, que nós trazemos trabalho para casa, às vezes passamos o final de semana inteiro em casa trabalhando, à noite está todo mundo dando na... Oi, eu acho que caiu a conexão com o Thiago. Todos continuam me vendo, me ouvindo? Eu só trabalho se ele sai ali e retorna. Refazer a conexão com o nosso amigo Thiago. Mandando um abraço aí para o Fábio Matei, da Imóveis FR, a Lígia Reus, Douglas Vieira. Quem mais está nos assistindo aqui? A Sunamita, o Nazário, o Felipe da Soler, a minha amiga Thaís Vilas Boas, psicóloga competente, que também já batemos um papo aqui no Papo Sério. Com certeza retornaremos e retomaremos esse assunto da parte da psicologia também com ela e com mais alguns amigos que já passaram por aqui. O meu amigo Jairinho, que é presidente da COPAF, que falaremos amanhã sobre a questão da agricultura familiar, agora também nesse tempo de pandemia. Se acaso o meu amigo Thiago não conseguir reconectar aqui, eu vou chamar ele no Zap e a gente volta para o ao vivo para finalizar o Papo Sério de hoje. Eu acredito que ele já deva ter comentado quase tudo do que a gente queria expor aqui, que é, né, justamente essa importância de continuar as atividades físicas em casa. Ele explanou muito bem sobre como continuar as atividades, por que de continuar as atividades físicas das crianças, para elas continuarem a expandir o seu mapa mental na questão da motoridade, né, de fazer elas criarem esses caminhos mentais e fortalecerem os que elas já têm. A importância e o desafio do professor nesse momento que a gente vive. Ele explanou também sobre o canal dele no YouTube, no qual ele se reinventou, e hoje, de um canal que era somente para as crianças que ele dá aula, já está ganhando corpo. Hoje ele já está com certeza virando um youtuber, e tomara que ele adentre aí mundo afora e que ele possa tocar a vida de mais famílias, de mais crianças que possam realmente usar desse material que ele está colocando, né? E ele também finalizava, e eu acredito muito, de que algumas coisas não devem retornar ao que eram, algumas coisas vão evoluir e evoluir de maneira concreta, e uma delas é essa questão que ele mesmo comentou, a maneira como as famílias vão interagir com a escola. Não está ouvindo, Marlon? Enfim, o Papo Sério de hoje, ele chega ao fim, mas eu vou tentar ainda reconectar aqui com o amigo Thiago Inácio para ele também dar as considerações finais dele. Eu percebo que ele não entrou ainda. Eu vou encerrar por esse momento, vou chamar ele ali no WhatsApp, eu vou dar uma ligadinha para ele. E, opa, retornou. Vamos fazer o contato aqui com ele novamente.
Fala, Voltei? voltou. Se machucou ou não? Rapaz, dei uma caída aqui, tentei aqui, mas tô em pé de novo já. Quicou a bola, mas Faz não parte. conseguiu pegar na bola. Oi, Alex, como é que é? A bolinha quicou, mas não conseguiu pegar ela na bandeja. Não, rapaz, eu fui tentar pegar ali, tropecei aqui no canto da mesa aqui e acabei caindo aqui. Eu fiz ali um resumo, Thiago, do que a gente já fez, né, da conversa que a gente teve, indo para os encaminhamentos finais. Eu destaquei realmente a importância que tu mesmo comentou de o laço dessa nova conexão que teremos entre família e escola, comunidade escolar como um todo, né? Família com o professor com os pais com o ambiente escolar. Eu acredito que realmente isso vai mudar muito. Comentei, e aí eu gostaria que tu reforçasse nos teus agradecimentos aí os canais que as pessoas podem procurar, tudo que tu já tem postado. Comentei já que por enquanto foi grátis essa conexão, talvez a próxima já tenha um custo um pouco maior aí de convívio com os empresários ou alguém do tipo, né? E eu faço votos para que isso aconteça, né? Que tu possa influenciar e tocar ainda mais vidas de mais pessoas Brasil afora. Então, deixar Isso contigo aí. aí esse encaminhamento final, os agradecimentos, e novamente reforçar aí os canais onde as pessoas podem procurar esses exercícios práticos que tu mesmo está criando para a criançada aí. Tá bom, Alex. Cara, eu assim, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a essa oportunidade, né? E, na verdade, essa oportunidade, ela serve como um apelo, assim, né? Para que as famílias, nesse momento, não apenas na parte de educação física, eu sei que é um algo a mais, que é quase que é um sacrifício que as famílias vão ter nesse momento, mas que não abandone, né, a vida escolar da criança nesse momento agora. Porque é um momento de paralisação e é um problema, ainda hoje eu vinha conversando com alguns colegas professores, do prejuízo que a gente vai ter na escola, cara, no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. A defasagem que a gente vai ter. Porque o contato, por mais que o professor ele venha se sobressaindo para conseguir levar essa aula até na casa do aluno, esse contato da criança, esse processo de ensino da criança, ela vai ser muito prejudicado. Alex, eu tô assim, além de eu gravar os vídeos, fazer esses vídeos, essas videoaulas para os alunos, eu estou cotidianamente, todos os dias, fazendo as atividades escolares dos meus filhos, que estão chegando também. E eu, enquanto professor, eu tenho uma experiência bem grande em sala de aula, eu tenho 15 anos de profissão, eu estou tendo muita dificuldade. Então eu fico nesse momento também me colocando no lugar dos pais, que nesse momento também estão tendo essas dificuldades. Só porque nós, enquanto pais, agora que nós temos que ter essa dimensão da importância que a escola e que a vida escolar da criança tem. Então é bom, e eu faço esse apelo para os pais que estão nos ouvindo, a fazerem isso, né? A dar esse algo a mais para a criança, né? Faça as atividades escolares, né? Procure fazer. Do outro lado, tem um professor que não tem dormido muitas vezes, eu fui dormir já há alguns dias, preparando aula, cara, 3, 4 horas da manhã, para conseguir terminar de editar um vídeo, colocar no ambiente online, virtual, para conseguir postar aquilo ali. Então, do outro lado também tem um professor preocupado com esse processo. Ninguém queria estar passando por esse momento. Eu nunca ansiei tanto em estar numa quadra, lecionando a minha disciplina, fazendo aquilo que eu sei fazer, né? Mas é um momento agora difícil. Então, pedir para que realmente fique esse apelo para as famílias, que peguem as suas crianças, os seus filhos, façam essas atividades escolares para que a criança tenha um mínimo de prejuízo nesse momento, tanto escolar nas disciplinas quanto motor nessa parte de educação física. Então, Alex, os meus canais, então, né, são 2 principais aí para me encontrar, né? Pode me procurar ali através do Instagram. Aí no Instagram eu tenho 2 contas, a minha pessoal, que é essa que nós estamos conversando, né? Que é onde está a maior parte da minha vida aí. E tem uma conta também que eu criei agora também faz pouco tempo, né, para postar algumas dicas de atividades, para compartilhar com os colegas, que no Instagram é Minha Aula de Educação Física. Então pode procurar no Instagram Minha Aula de Educação Física, que vai encontrar lá também várias sugestões de educação física escolar, mas mesmo no ambiente escolar. E também pode me procurar no YouTube com Professor Thiago. Ali eu estou fazendo vídeos semanais direcionados
para esse momento de pandemia, né, para esse momento que as famílias estão em casa com as crianças e para auxiliar nesse momento, para estar fazendo essas atividades aí motoras, essas atividades físicas em casa com as crianças. Alex, uma última coisa que eu acabei esquecendo de falar durante a nossa conversa. Pedir para que os pais e as mães que estão nos ouvindo nesse momento, não esqueçam, por favor, mantenham os hábitos saudáveis das crianças que vocês têm em casa. Então, tem alguns remédios, Alex, e são remédios fortíssimos, viu? Que são muito importantes as crianças estarem tomando agora nesse momento. São remédios perigosíssimos, que as crianças devem estar agora preocupadas nesse momento. E que nós temos em todos os lugares. Luz solar, bota essa criança para a rua pegar luz solar, tira essa criança de dentro de casa, da frente da televisão, da frente do computador, do videogame. Alimentação saudável, bota essa criança a comer frutas, verduras, legumes, tomar água, suco não substitui água, refrigerante não substitui água, o Nescau não substitui a água, bota a tomar água, boas horas de sono, faz com que essa criança tenha uma rotina de sono boa, saudável, coloca a dormir cedo, aquele soninho antes da meia-noite, sabe? Para aquela produção hormonal adequada, para que no outro dia acorde disposta, com energia, faça com que essa criança durma cedo, exercício físico, pratique a atividade física. Alex, então, são alguns remédios, tá vendo? Perigosos, viu? Mas que são essenciais para o bom desenvolvimento da criança. Então, faz isso. Ah, e eu sempre costumo falar uma última coisa também, que é muito importante, principalmente para esse momento. Fé em Deus, cara. Ter essa comunhão sempre próxima a Deus aí, porque para enfrentar esses momentos difíceis, meu amigo, não é fácil. É isso aí. Bom, para quem nos assistiu, essa live ela ficará 24 horas no Story, só que nós também vamos baixar, editar, né? Que nós tivemos em três partes aí, colocar isso tudo num vídeo só, bem simples também, porque como eu estou aprendendo a lidar com a tecnologia, mas esse vídeo ele vai estar então também na fanpage, logo em seguida também no YouTube, e assim que o IGTV, assim que o Instagram me conceder a honra de ser reconhecido, também no IGTV, que daí o IGTV pode ter canais aí de até 1 hora. Então isso também já é uma coisa bacana para usar no teu lá. O cara me ensinou que se eu pedir o Instagram me reconhecer, o meu IGTV pode chegar até 1 hora de vídeo, de duração. Então, logo em breve, legal. IGTV. Bacana, bacana. Alex, posso falar uma última coisinha aí para encerrar? Por favor. Alex, na verdade, assim, ó, mais uma vez, assim, cara, sem querer rasgar seda, mas te parabenizar por esse momento, porque, assim, eu me sinto de verdade, assim, sendo teu amigo, te conhecendo, eu me sinto privilegiado e honrado de ter um político na minha cidade com um pensamento que tu tens. Por ser um cara jovem, né, por ser um cara que tem a mesma faixa etária que eu tenho, e isso mostra, Alex, a importância do jovem na política. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país de polarização de ideias, né? Então, ver um cara com a tua cabeça, ver um cara com a tua visão de política hoje envolvido e fazendo parte da política do meu município, me deixa honrado, me deixa feliz e agradecido por isso. Então, vai meu agradecimento e meus parabéns a ti pelo trabalho que tu vem desenvolvendo. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Pode ter certeza que isso representa muito para mim, ouvir isso de ti. E finalizando, a Araceli colocou aqui, ó, dormir cedo eles dormem, né? Aqui os de casa 6 da manhã eles estão de pé, 6, 7 horas eles estão dormindo. E nesse intervalo ninguém aqui para. Também. Aqui também. Então tá. Boa noite para todo mundo e até a próxima Papo Sério. Alex, um abraço, tudo de bom. Valeu.